Eu vou ler uma palavra agora. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? João capítulo 3, Nicodemos visita Jesus. Você não veio visitar o Valdemiro, a Francileia, o Marcelo, a Aline, não. Você veio por causa de Jesus, porque nós mesmos vivíamos no anonimato. Eu e Francileia vivíamos no anonimato. Vivíamos e ninguém nos conhecia. Deus então nos chamou e colocou algo em nós que tem mudado a vida de muita gente. E muitos testemunharam, até autoridades como delegado e deputado, testemunharam aqui a grandeza e o poder de Deus neste lugar, nesse estado e no Brasil. Nicodemos era uma autoridade também, um parlamentar, um príncipe, era um mestre, tinha grandes conhecimentos, ele era um dos principais dos judeus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. O Nicodemos falou. O príncipe Nicodemos falou: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele foi ter com Jesus de noite, é isso? A Bíblia diz de noite, diz? Sim ou não? Ele não queria ser visto. Certamente outras autoridades vão criticar essas que estiveram aqui hoje. Você também está se convertendo na igreja do Valdemiro? Vão perguntar. Não é verdade? É? Já devem ter perguntado para vocês. Só que eu e vocês somos privilegiados. Quando alguém chegar para você e falar: vem cá, eu não acredito, você está indo lá na igreja do Valdemiro? Você vai dizer: não estou indo na igreja do Valdemiro. Eu estou indo na igreja de Deus, onde o leproso é purificado com provas, onde o cego enxerga, onde o seu natalino que não ouvia, não via, né? Não andava, isso. Não é natalino o nome daquele senhor? É natalino? Olha lá. Ele parece um ator de um filme que eu assisti, Esqueceram de Mim. Quem lembra desse filme? Parece? Que o menininho provocava ele. O seu Natalino agora está até bonitão, está parecendo um ator. Ô, seu Natalino, só virou um... Olha lá. É mesmo, sabe o nome dele? O senhor Wilson, né? Você lembra, bispo? O menininho abaixado fica provocando o homem, né? O seu Natalino lá. Então, hoje, você vai sair daqui e quando alguém disser: você foi na igreja do Valdemiro? Você fala: não, eu fui na igreja onde o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o leproso é purificado. Eu fui na igreja onde se anuncia as boas novas, onde Jesus é real e se manifesta, aonde Deus ouve pensamentos dos líderes e opera. Então Nicodemos foi ter, escuta a palavra por favor, que vai mudar a sua vida. Escuta a palavra. Foi ter com Jesus de noite e falou: sabemos, ele falou,
eu sei ou falou sabemos? Qual é a diferença? Deixa eu ler para você. Ele disse, mestre, o rabi, eu sei que és mestre vindo da parte de Deus. Não está correto, tá? Ele disse, sabemos. Qual é a diferença? Plural. Ele não era o único que sabia, mas os colegas, as demais autoridades daquela cidade, daquele país, que não foram com ele também sabiam. Essas autoridades que aqui vieram sabem, mas outros que perseguem a obra também sabem que Jesus Cristo opera neste lugar. Nicodemos se expressou no singular ou no plural? No plural. Sabemos que és mestre vindo de onde? Da parte? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver. Nicodemos falou isso? Que sinais? Quais são os sinais? Ele falava de quê mesmo? Só cura? É? Que sinais? Jesus, ele, na sua peregrinação, purificou leprosos? Abriu olhos dos cegos? Ouvidos dos surdos? Expulsou os demônios? Ressuscitou mortos? Ele falava destes sinais. Isso não tem origem no homem. Presta atenção. Eu sou um ser humano como você. Eu tenho dores, eu tenho necessidades fisiológicas, as mesmas suas. Às vezes eu estou contente e às vezes eu estou angustiado. Às vezes eu estou feliz e às vezes eu estou lamentando. Eu sou como você. Você está prestando atenção na palavra, filhinha? Tem certeza? Aqui é como no Enem, daqui a pouco eu vou submeter você a um questionamento. Tá? Quem assiste o Valdemiro? Ah, então você já sabe. Quem acha que o Valdemiro é enjoado? Peraí, igreja. Eu não esperava isso de vocês. Então, presta atenção na palavra, por favor. Nicodemos não estava só naquele conhecimento, naquela descoberta. Vocês também não são os únicos que sabem, que descobriram que Deus opera nesse ministério, nessa obra. Há muitos outros, até familiares seus, que te criticam, que jogam indiretas e às vezes até diretas, porque você vai na igreja. Qualquer deficiência ou falha sua, eles perguntam, vem cá, por que você falou isso ou fez aquilo? Você não é crente? Porque eles sabem que você não está no mesmo padrão. Você não tem a mesma conduta que ele. Eles não dão o braço a torcer, mas eles sabem que você foi separado e escolhido por Deus. Vão criticar, vão até zombar, vão até escarnecer, mas se virem você falhando, vão apontar e dizer, você não é crente? Você não é de Deus? Eles sabem que você é de Deus. Eles sabem que nós somos de Deus. Eles falam mal de nós,
Mas determinadas coisas que eu falo na televisão, quando bato de frente com algumas pessoas que querem destruir a obra, eles falam: você ouviu o que o seu pastor falou? Ele não pode falar isso, ele não é homem de Deus. Esses dias eu ouvi isso de um sujeito, um artista, um apresentador que foi no Raul Gil e falou mal de mim. Mas a vida inteira me criticou, me perseguiu, ele e o companheiro dele. E depois veio dizer: o Valdemir é de Deus, ele não podia ter falado isso do meu colega. Mesmo o colega dele mentindo, falsificando e denegrindo a minha imagem no Brasil. Um dia desses, lá no Rio de Janeiro, eu e a bispa, e os bispos de lá estávamos almoçando após o evento. Um homem de Deus, pastor, deputado federal, um pouco constrangido, pegou o celular e falou: apóstolo, um conhecido meu, empresário, perguntou se eu tinha coragem de te perguntar o que eu vou perguntar agora. Eu falei que tinha. Ele perguntou se o senhor não vende para ele a sua casa em Miami e a sua fazenda. Eu falei: diga ao seu amigo empresário que vá comigo num cartório e eu vou doar para ele a minha casa em Miami. Ele vai fazer um documento. E eu vou dizer para ele: qualquer casa que eu tenha em qualquer lugar do planeta, mesmo no Brasil, em São Paulo, mesmo em São Paulo, se eu tiver casa própria, minha, em Miami, em qualquer lugar que ele acha que eu tenha, eu assino o documento e passo para o nome dele, inclusive a fazenda. Ah, mas é porque ele viu uma vez. Eu falei: pronto. Ele viu e viu o que aconteceu com quem difamou, com quem mentiu e criou. E não é só ele que viu, o Brasil e o mundo viram. Porque nunca se toca no ungido de Deus, o preço é alto. Já diria a música dos Filhos do Rei, não é isso? Essa é uma música assim, não tem? Tocar no ungido. Então, não adianta. Não vem dizer porque morreu que virou santo que não tem essa comigo, não. Não tem essa comigo. Eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Eu falei: deputado, pode falar isso para ele. E ele falou: apóstolo, me desculpe, mas ele está aqui a mensagem, ele mostrou. Eu falei: não, eu sei. Eu sei que o senhor é de Deus. E eu falei: diga que eu faça a doação para ele. Qual o problema? Ele vem. E se eu tivesse, não seria erro nenhum, porque eu não vivo às custas da igreja, pelo contrário, eu não vivo às custas. Graças a Deus eu sou o maior doador que essa igreja tem, a maior coluna financeira dessa obra. Eu não sei se você sabe disso, porque um livro meu, um DVD meu, um CD meu, você deve saber. Se eu perguntar aqui quem já comprou um livro do Valdemir, eu acho que 80, 90, talvez até 100%. E vai ver na minha conta, que eu abro para quem quiser, vai ver o meu patrimônio. Se os filhos de Satanás podem ter, como um escolhido de Deus, eu também poderia ter. Quem concorda comigo? Só que eu não tenho. Agora, veja bem. Eu disse: eu dou. Então, esses que falam de mim, qualquer coisinha eles dizem: mas ele não é de Deus, igual o sujeito falou lá. Ah, nessa hora então eu sou de Deus. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Nicodemos observou os frutos do Mestre Jesus Cristo e disse: eu sei que o Senhor é ungido de Deus, é enviado de Deus, vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer. Ele falava com Jesus Cristo, santo.
Ele não falava com Valdemiro, o pecador, não. Ele falava com Jesus. Valdemiro é pecador. Jesus jamais pecou. E ele falou para Jesus, ninguém. Ele disse, ninguém é isso? O que quer dizer isso, ninguém? Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém tem poder para abraçar um leproso e não contrair a doença. Pelo contrário, purificar o leproso, se Deus não estiver no abraço. Você crê nisso? Ninguém tem poder para falar em silêncio, sem ninguém ouvir, e Deus curar cegos, surdos, e mudos, e paralíticos, se Deus não escutar a oração. Ninguém tem. Não glorifique a Valdemiro, nem a Francileia, nem a este, nem aquele, nem bispo, nem pastor, nem profeta. Glorifique sempre o único que é digno de glórias, o único que é digno de honra, de glorificação, de adoração, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno. Presta atenção. E Nicodemos disse tudo isso para Jesus, mas ele não queria ser visto. A expressão no plural, sabemos, sugere que outras autoridades também tinham conhecimento da divindade de Jesus e que nem sabiam que Nicodemos estava lá porque ele foi de noite para não ser visto. E Jesus respondeu o que para ele? Por favor, coloca lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode ver o reino de Deus aqui na terra e no porvir também. As coisas que eu e você sentimos quando buscamos a Deus, a paz, a alegria e outros sentimentos que tomam conta de nós, não são oriundos do homem. Não vem do Valdemiro, da Francileia, não. Nós não temos nada próprio para dar para você. Eu não tenho. Tudo que eu posso te dar é o que Deus me dá. Eu não tenho nada meu, eu não tenho a cura de vocês, a prosperidade de vocês, a salvação de vocês, muito menos. Só que o Deus de quem eu falo tem tudo que você precisa. Tudo que você busca, tudo que você deseja. Você saiu de casa hoje preocupado com alguma situação, e eu sei que Deus está cuidando do seu assunto. Então, não olhem para mim como se eu pudesse dar aquilo que você deseja, que o seu coraçãozinho deseja. Mas faça como o Davi, ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Deus tem tudo que eu e você precisamos. Não adore o Valdemiro, adorem a Deus. Não venere o homem, não. Deus é digno de adoração e louvor, de culto, mais ninguém.
E presta atenção. Nicodemos ouviu de Jesus, ó. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Existe uma expressão em boa parte do mundo, quando as pessoas estão aflitas, elas dizem que a vida delas está um inferno. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Provavelmente muitos já tenham dito isso. Em compensação, há outros que dizem: minha vida é um pedaço do céu, eu vivo num pedacinho do céu. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando as pessoas dizem que a vida delas é um inferno, se referem aos problemas, às angústias, às frustrações, decepções, às grandes dificuldades da vida. Quando elas dizem que a vida é um pedacinho do céu, é porque elas estão desfrutando de bênçãos. Elas estão tendo alegrias e contentamentos e satisfação de alguma coisa que Deus fez na vida delas. Por isso o Davi orou e falou: se eu subo aos céus, lá estás; se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se você está num pedaço do céu, se você está contente, Deus está contigo. Mas se você está triste, está angustiado, Deus está contigo também. Vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a sua história, igreja. Presta atenção. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Depende. Aqui na terra é você ver Deus se materializar através dos seus feitos, das realizações, como eu tenho visto e muita gente tem visto. Mas vai chegar um dia que você vai vê-lo face a face e vai estar morando lá. Você pode ver o reino de Deus aqui. Aliás, Jesus disse uma vez: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Falou ou não falou? Eu vejo o reino de Deus aqui e o verei no porvir, porque eu creio que Jesus veio da parte de Deus. Mas não basta saber. Jesus disse para Nicodemos: não basta saber. Jesus falou: não basta saber, não. Mas ele quis dizer isso quando falou: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Que quem nasce de novo, quem nasce de Deus, consegue sim ver o reino de Deus aqui na terra. Consegue ver. Ou seja, você recebe na sua vida, você recebe na sua família, você recebe enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto vive, na sua jornada, coisas que não vêm da ciência, que também é de Deus, mas não vem da ciência, não vem do homem, não vem do profeta, não vem do pastor, não vem da religião, não vem dos remédios, não. Tem coisas que eu e você recebemos que vêm diretamente do trono da graça de Deus. Presta atenção. Do trono da graça de Deus. Por isso Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga assim: eu verei o reino de Deus. Eu sei que verá. Eu sei que verá. E o que Jesus quis dizer com isso? Eu vou confirmar para você, presta atenção na palavra.
Eu vou confirmar para você, na primeira epístola de João, no capítulo 5, quando o Senhor disse: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele disse: se alguém não nascer de novo, você nasceu da sua mãe e do seu pai. Você foi gerado da mãe e do pai. Dos dois. E aí, nascer de novo, segundo, significa nascer de Deus. Nascer de Deus. Por exemplo, se fizer um exame de DNA, tá? No sangue do seu filho, da sua filha, comprovar se há a paternidade, a maternidade, porque só quem nasce deste pode ter o seu DNA. Daquele pode ter o seu DNA. No caso de nascer de Deus, significa se comportar como tal, como filho, como filha de Deus. Se o filho herda as características físicas, genéticas, do pai e da mãe, o crente, a pessoa que é nascido de Deus, ela tem as características de Deus. Ela tem os sentimentos de Deus, ela tem o amor de Deus, ela tem a fé de Deus, a esperança de Deus. Eu e você já demos muitos motivos para Deus desistir de nós, e Deus nunca desistiu de nós. Quem é nascido de Deus nunca desiste de nada, dos seus sonhos, dos seus objetivos, nunca desiste da sua salvação, porque tem as características, tem o DNA de Deus. Ninguém faz Deus desistir, ninguém derrota Deus. Ninguém vence a Deus, ninguém vence quem é nascido de Deus. Já tentaram me vencer muitas vezes, você sabe disso. Já tentaram me derrotar tantas vezes. E ninguém nunca conseguiu me derrotar. Nem o mar, o Oceano Índico, quem conhece a história do mar, conseguiu me derrotar. Nem as bombas, nem as ciladas, nem tiros com armas de precisão, ninguém conseguiu me vencer. E não consegue, nem o inferno inteiro consegue, porque eu nasci de Deus. Quem nasce de Deus não pode ser vencido. Não pode ser vencido. Não pode. Então presta atenção. Não dê glórias a este ou aquele. Dedique a sua vida ao novo nascimento. Dedique a sua vida ao seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador de todas as coisas, que não tem religião. Ele tem um povo dele. Todo aquele que nele crê passa a pertencer a ele. E Jesus foi claro: se alguém não nascer de novo, não vê o reino de Deus. O reino de Deus é vitória, é conquista, é alegria. O reino de Deus é esperança, é fé, é amor. O reino de Deus é satisfação, é qualidade de vida. E para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E não é nascer de novo do homem. Nicodemos falou: mas como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus falou: não, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de Deus
é você herdar características de Deus. Perdão, amor, esperança, fé, sentimento nobre. Porque quantas vezes eu e você erramos e Deus nos perdoou? Quantas vezes eu e você desistimos e Deus nos resgatou? Quantas vezes pensamos que estava acabado e Deus não tinha desistido de nós? Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós, não. Então tenha esse sentimento. Você nunca vai ser como o Pai, ou seja, como Deus, mas seja filho de Deus. Filho não vai até o Pai só por causa das necessidades. Filho não se dirige ao Pai só para pedir. Não. Filho se dirige ao Pai para apoiá-lo, para abraçá-lo, para ouvir um conselho, para admirá-lo, para dizer, para afirmar que está com ele nos momentos difíceis. Então seja filho de Deus. Em qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida, nunca deixe de ser filho de Deus. Filha de Deus. Tenha os mesmos sentimentos do Pai. E aí lá na epístola de João diz que todo aquele que é nascido de Deus, ou que é nascido de novo, vence o mundo. Esse mundo é cruel. O mundo não gosta de você, nem de mim. O mundo, quando te aplaude, te arma ciladas. Quando te põe tapete, quer te derrubar. Se o mundo te elogia, está armando uma cilada para você. Se te critica, te persegue, está querendo te destruir. Não receba as coisas que o mundo oferece, mas receba tudo que o seu papai, a saber, o Senhor dos Exércitos, está te dando. E hoje Ele está falando com você, está te abençoando, está te abraçando, está dizendo que vai cuidar de você. E isso não é para este ou aquele, isso aqui não é uma facção religiosa, não. Você, não sei o seu nome, não sei a sua religião, sua nacionalidade, eu só sei que foi Deus quem te fez, e sei também que foi Ele quem te trouxe aqui. E está dizendo que se você nascer de novo, você vai vencer o mundo. Você vai vencer todas as dificuldades da vida, as adversidades. Ele está dizendo. Então você é quem decide se vai nascer. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Nicodemo, sendo culto, sendo uma autoridade, deveria ter um pouquinho de entendimento das coisas de Deus, mas não tinha. Não. Por quê? Porque o conhecimento deste mundo é loucura diante de Deus. O que vai te fazer vencer não são os diplomas que você tem. Não. O que vai te fazer vencer não são as amizades que você tem. Não são os padrinhos que você tem. Não são as virtudes ou a estética que você acha que tem e que atrai muitos neste mundo. A fama, porque quem te estende tapete hoje, amanhã está te derrubando. Quem te elogia aqui, fala mal de você ali. Portanto, não se iluda
que sua vitória não vem do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu irmão, nem do seu filho, nem do seu neto, nem do seu patrão, nem do seu pastor, nem do seu apóstolo. A sua vitória vem de Jesus Cristo através da fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Não é a fé no ídolo. Não é a fé neste ou naquele medicamento. Não é a fé nos seus conhecimentos, nas suas amizades. É a fé na palavra de Deus. Então nada pode impedir você de abrir o seu coração e falar: Senhor, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. Porque Deus é quem cuida de você e de todos nós. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Você pode ver o reino de Deus na sua casa, na sua saúde. Lá no reino de Deus tem doente? Quem que acredita que vai para o reino de Deus? Levanta a mão. Você sabe onde fica a farmácia lá? O hospital? O presídio? O supermercado? Não. Lá não tem nada disso. Lá você não precisa usar combustível. Não. Lá a energia que vai iluminar os seus caminhos é o próprio rosto do Pai. É? Então você não vai precisar de absolutamente nada. Não pense que você precisa de mim, porque você não precisa de mim. Você só precisa nascer de novo. Quem nasce de novo é livre. Quem nasce de novo é cuidado pelo Pai. A palavra de novo sugere que você não vai nascer dos mesmos pais. Você vai nascer de um pai diferente, ou seja, do Pai Celestial. Você vai nascer de Deus. E Ele vai cuidar de você. E ninguém vence o mundo, nada pode te fazer vencer, se não for a sua fé. A certeza absoluta de que Deus é contigo. De que Deus é. E Ele está no nosso meio. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos orar. Daqui a pouco o bispo Amauri vai terminar de entregar aqui os lenços e os carnês e as chaves, a chave de Davi. Eu vou orar para você mudar de vida agora. Mas não é mudar só no sentido financeiro. É você sentir força e satisfação quando a tristeza bater. Quando você tiver uma frustração, uma decepção, Deus vai dizer: não fui eu estou contigo. É? E é isso que você vai ter, porque o reino de Deus vai estar em você. E já está, eu te digo. O reino de Deus já está em você. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os olhos e diga: Senhor, bendito é o seu nome. Diga: louvado seja o Santo dos Santos. O único Deus a quem eu sirvo e a quem seguirei. Diga: tu és o meu Deus. Aleluia. Tu és o meu Senhor.